Olá, essa é uma apresentação para a disciplina de Estrutura de Dados, cujo tema é Métodos de Ordenação, onde a minha equipe, que é composta por mim, Matheus, e pelos meus colegas Gustavo e Miguel, ficamos com o método Merge Search. O algoritmo foi criado em 1945 pelo físico e matemático húngaro John von Neumann. Ele apresenta uma complexidade n log n, o que torna ele bastante eficiente e escalável para grandes entradas. O algoritmo é do tipo dividir para conquistar, e a ideia principal é dividir, ordenar e combinar os números presentes no array que anteriormente havia sido dividido. Essa é uma comparação em relação a outros métodos, onde podemos ver que o tempo permanece o mesmo, no melhor, no médio e no pior dos casos. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Gustavo, que vai descrever um pouco melhor o funcionamento desse método de ordenação. Bom, dando continuidade, veremos agora como funciona na prática esse algoritmo de ordenação. Ele é basicamente dividido em 3 etapas. Seria a divisão, a conquista e a combinação. Agora, o que seria cada divisão dessa, né? A parte da divisão, basicamente, você vai ter um vetor, onde você vai dividir ele em subgrupos, né? E, novamente, vai pegar cada subgrupo desse e dividir em mais um subgrupo menor, que é o que acontece aqui, a gente pode estar observando. E, novamente, vai realizar mais uma vez esse passo, de forma que a gente tenha elementos de maneira única. Ou seja, a gente vai pegar o vetor por completo, vai dividir ele em subgrupos e dividir novamente, até que a gente tenha um único elemento em cada vetor. Essa seria a parte da divisão. O que seria a parte da conquista? Bom, a conquista ela seria basicamente ordenar de forma recursiva os subvetores. A gente tem aqui aqueles elementos que estavam dispostos de maneira única, né, isolada, e agora a gente vai ordenar cada um desses elementos de forma recursiva a formar subconjuntos cada vez maiores. Ou seja, a gente saiu de um vetor completo, que não estava ordenado, dividiu ele em subgrupos até que a gente tivesse os elementos de maneira única e isolada. E agora a gente vai ordenando esses elementos até que a gente chegue em subconjuntos maiores e, por fim, a gente possa chegar ao nosso vetor inicial, porém de maneira ordenada. Essa seria a parte da combinação. A gente vai pegar os subvetores ordenados e mesclar eles para formar um vetor maior de maneira ordenada. Ou seja, recapitulando, inicialmente a gente tem a parte da divisão, que a gente divide os vetores em vetores menores até chegar em elementos únicos. A gente ordena esses vetores de forma recursiva e, por fim, a gente vai combinando esses subvetores, vai mesclando eles até formar o nosso vetor maior de maneira ordenada. Agora você me pergunta quais são as vantagens e desvantagens desse algoritmo de ordenação. Inicialmente a gente vai ter uma complexidade de tempo garantida. Isso se dá pelo fato de que esse algoritmo ele garante, independente da entrada, ele vai te garantir um tempo n log n, ou seja, a complexidade de tempo ela vai ser garantida. Esse algoritmo também é estável, porque ele não altera a ordem dos elementos iguais, ele vai manter a ordem relativa desses elementos. Sendo assim, devido a essas características já citadas, ele vai ser um algoritmo adequado para listas grandes. Agora, em relação às desvantagens, ele vai ter, primeiro que ele é não in place. O que é isso? Basicamente, ele vai exigir uma memória extra para armazenar os subvetores, porque esses subvetores eles vão ser temporários durante o processo de fusão, durante aquele processo de mesclar
os vetores. Então ele é não in place e ele vai ter um uso elevado de memória, devido a isso, e também a questão da recursividade, né? Que ele vai realizando recursividade. E o desempenho dele em listas pequenas é uma desvantagem. Por quê? Porque ele vai criar várias chamadas de função na pilha de execução. Então a gente vai ter algoritmos de recursão, algoritmos de ordenação, ou melhor dizendo, mais simples que vão funcionar melhor nesse tipo de listas.